Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais um podcast, Grandes Encontros com Laírcio Bueno, sou advogado. E hoje nós vamos falar aqui sobre direito do trabalho. Para isso estão conosco aqui dois convidados, a doutora Josi Veiga e o doutor Júlio Rocha. A nossa primeira entrevistada, pela ordem alfabética, a doutora Josi Veiga. Ela é sócia proprietária do escritório Veiga Associados, militante na área trabalhista, pós-graduada em Direito de Família, graduanda em Direito das Pessoas com TEA, tá certa a pronúncia? TEA, né? E PCD, Portadores com Deficiência, vice-presidente da comissão do Jovem Advogado da OAB de Taguatinga, DF, membro da Comissão de Direito de Família da OAB Taguatinga, parceiro em diversos escritórios de advocacia em todo o território nacional. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Josi. Prazer em tê-la conosco. Olá, doutor. Então, eu que tenho que agradecer aqui pelo convite de poder participar desse momento incrível, como o próprio nome já fala, Grandes Encontros. Um prazer estar com o doutor Júlio. Vamos fazer desse dia um dia especial. Maravilha. Está conosco também o doutor Júlio Rocha, que é advogado especialista em Direito do Trabalho e Advocacia Humanizada, que já ele vai explicar o que é Advocacia Humanizada, que muita gente não sabe, inclusive eu, Direito, pós-graduado em Direito de Família, Direito do Trabalho, também tem pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito Criminal. O homem fez 4 pós-graduações, eu pensei que ele só torcia para o Flamengo, mas ele fez 4 pós-graduações e ainda me deu de presente aqui, pessoal, uma pastinha do escritório dele, muito bonita, do escritório Júlio Rocha, Advocacia Humanizada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júlio. Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui nessa tarde, nesse dia, ou nessa noite, É um prazer imenso estar com o senhor. Muito obrigado pelo convite. A doutora Josi Veiga também, que é uma grande parceira. A gente sempre está aí em várias entrevistas, em vários julgamentos, em várias audiências, nos fóruns de Brasília. É um prazer estar aqui nesse dia de hoje. Ok. Júlio, eu vou inverter um pouco a pauta aqui, só para você me falar um pouco do que seria a advocacia humanizada. É muito interessante. É um tema, doutor, que está se apegando no mundo. Como tem as constelações familiares, a advocacia humanizada é se preocupar com seu cliente, com seus familiares, além da lei, além do direito em si. É um plus. É um plus, é ter uma preocupação a mais. Se você vai na seara criminal, o cliente está preso, você tem uma preocupação com seus familiares, para informar para eles como é uma ida no presídio, como é toda uma situação. É você se envolver com o cliente, com seus familiares, de uma forma que como aquele problema também seja seu. Não só de forma de lei, de honorários, mas também utilizando todo aquele sofrimento que a família está passando naquela situação, o cliente está passando, não só na área criminal, mas em qualquer área, o cliente quando procura a gente que está com algum tipo de problema. Então a advocacia humanizada é buscar esse cliente de forma a confortá-lo de uma forma mais tranquila para resolver esse problema, trazer toda uma situação aconchegante para esse cliente, não só a nível de lei, de honorário, de cobrança, de fórum. Então a gente buscar um outro lado que é confortar esse cliente também, de uma forma mais tranquila, que ele possa ficar mais humanizado. Ok, Júlio, é um ultra prazer tê-lo conosco. E agora vamos para as perguntas em ordem alfabética, Vocês vão respondendo, E a primeira também não está aqui ainda. Doutora Josi, seu escritório fica onde? Então, doutor Bueno, meu escritório fica no centro de Taguatinga, no edifício Taguatinga Trade Center. Agora eu estou na sala 325. Já dividimos uma sala, eu e o doutor Júlio. Trabalhamos juntos em outra seara. E agora eu estou na 325 e lá eu atendo trabalhista, direito de família. Lá é C1/2? C1/12. Naquele edifício, na entrada de Taguatinga. Certo. Doutor Júlio também está no Taguatinga Trade Center. Eu estou onde a doutora Josi está, eu vou atrás. É sala do 343 lá? Lá é o 343, que eu estou lá, tenho o prazer de estar lá com a doutora Josi no mesmo andar e também com o doutor Bueno. Certo. A gente está lá junto no escritório e lá, além da advocacia humanizada que a gente busca, a gente vê essas várias especialidades lá, além do trabalhista, o criminal, o previdenciário, o direito de família,
família, o consumidor e vários outros, né? A gente Maravilha. busca e as parcerias, né? Ok. Quando a gente não consegue, a gente traz parceiros para a gente Certo. trabalhar juntos. Doutora Josi, quando criança, você e depois o doutor Júlio, né? Quando crianças, vocês queriam ser médicos, engenheiros ou dentistas? Quando e onde vocês se formaram e por que escolheram o direito do trabalho? Uma pergunta bem... Assim, eu costumo dizer que eu me apaixonei pelo direito antes mesmo de saber o que era, né? Então, quando eu fui para o ensino médio, eu já tinha certeza que seria juíza, primeiramente. Então, daí eu fui fazer a faculdade de Direito, entrei na faculdade tarde, eu entrei já com 27 anos, me formei em 2013 e desde então eu comecei a militar. Eu me formei atualmente ela é a Uniprojeção, né? Antigamente, ficava do lado ali do Sesc, que eu já saía do trabalho e ia para lá. Mas eu pensava sempre me envolver no ramo do direito. Mas a partir do momento que eu comecei a advogar, aí o direito me escolheu para atuar inicialmente... Você formou em 2013. 2013. Certo. Inicialmente eu não sabia em qual área me especializar, porque quando você sai da faculdade, aí os jovens advogados devem passar muito por isso, a gente não sabe onde começar a trabalhar. A verdade clínica é essa. geral, né? Isso. E aí eu comecei a atuar no direito do trabalho, por um amigo indicou uma empresa e eu comecei a advogar para essa empresa. Eu me lembro que assim, foi bem curioso que quando eu cheguei no fórum, eu não sabia nem qual lado da mesa que eu tinha que sentar, né? E aí eu esperei todo mundo se sentar. Eu falei, então se sobrou aquele assento, aquele que é o meu. Então eu não sabia nem por onde, de fato, começar. E aí, você se forma em 2013 e escolhe o direito do trabalho por isso. Isso. Muito bem. E você, doutor Júlio? Então, até falando da doutora Josi ali, ela sentou ela esperava todo mundo sentar, né? Ruim se o pessoal sentasse errado, né? Ela ia sentar errado também. Mas eu comecei, meu primeiro grande sonho foi a educação física, né? Então, meu primeiro curso que eu fiz foi educação física. Depois de educação física, eu fiz o curso de direito, né? Que era um grande sonho. E na época, a educação física era mais acessível. O curso de direito, na época, não que eu seja muito velho, né? Mas o curso de direito naquela época tinha condições de pagar. O de educação física, na época nós conseguimos efetuar o pagamento das mensalidades, e aí eu formei em educação física, e assim que eu consegui, dentro da educação física, que eu comecei a trabalhar na área, a gente conseguiu recursos para também fazer o curso de Direito, e hoje eu atuo tanto com educação física, também com o curso de Direito, né? Ok. Agora uma pergunta que é uma casca de banana aqui. É melhor advogar para ganhar dinheiro com empregado ou com empregador? Nossa, é uma eu diria depende, difícil, né? Eu diria depende. Na verdade, o que acontece? Eu acredito que advogar para os dois é muito bom, até porque a gente sempre vai receber por isso. E a justiça trabalhista paga mais rápido, né? Exatamente. Acho que por isso que eu fiquei na trabalhista um bom tempo, que era dinheiro bem mais rápido. Mas advogar por reclamante, quando o cliente nos procura, ele já vem com uma demanda pronta. Coisa que reclamar para reclamada, o trabalho ele passa a ser um pouco mais trabalhoso. Porque muitas empresas, às vezes, não sabem nem cuidar do seu RH, do jurídico, então contratam sem ter uma documentação. Então, quando você vai advogar para reclamada, você se depara com esses percalços aí de ter que montar uma defesa sem ter documentos. Então, advogar para reclamada... Aconteceu esse dia num condomínio aí assim. O que acontece? O porteiro entrou pedindo hora extra. E aí, a empresa terceirizada não tinha o relógio de ponto. Era aquele livrão de ponto antigo, que o cara era para sair 19 horas, ele marcava 19h15, 19h30. E aí, para provar que ele não fazia aquele horário? Né? Ficou uma situação difícil. Porque aí o ônus da prova do empregador, né? Exatamente. E aí a gente fica um pouco mais
com essa complexidade. Deixar o Júlio responder agora. Empregado ou empregador? Na verdade, depende, né? Eu diria depende o tipo de situação, mas acaba sendo mais favorável litigar em favor do reclamante, né? Até pela situação da sucumbência, porque normalmente quando o reclamante, o obreiro, vem trazer a demanda, ele já tem um direito ali que já está consolidado, normalmente, né? Porque o advogado também vai fazer uma análise, né? Ele não vai entrar com uma demanda se não tiver justo motivo para que ele entre com aquela situação. Até porque a Justiça do Trabalho, às vezes, demora até anos para a conclusão de um processo, né? Para um trânsito, um julgado. Então, aquele advogado ele tem que ter conhecimento de causa para que ele vai entrar, porque isso pode levar tempo e ele não levar nada com isso. Porque normalmente... E ele acaba perdendo tempo porque não vai ganhar no final e trabalhou de graça. Não vai ganhar nem porque normalmente o que se cobra, conforme a tabela do AB, é um percentual e os honorários advocatícios de sucumbência, né? Então, se ele perde a causa, ele perde tudo, né? Então, fica só a aprendizagem, que também é muito importante. Mas, assim, dependendo da demanda, assim, você litigar para o reclamado, você tem o retorno de honorários mais rápido, porque ali você vai ter que receber da empresa, né? E o reclamante depende mais da demanda, e normalmente, dependendo do tipo de pedido, leva até anos, e aí tem que fazer uma poupança forçada. Mas, assim, em termos gerais, acaba que a CLT ela é mais favorável aos direitos do empregado, né? Do obreiro. Certo. Então, acaba sendo um facilitador você litigar em termos de vitória, de sucumbência para o reclamante. Falar de um tipo de rescisão que o público aí fora não conhece muito, né? O advogado conhece, mas o público aí fora não muito. Existe muita rescisão indireta e quais as dificuldades para comprovar-se esse tipo de rescisão? Então, rescisão indireta, a gente costuma brincar que é a possibilidade do empregado demitir o seu patrão, né? Exato. Então, essa é a rescisão indireta. Sendo mais técnico, é quando o empregador deixa de cumprir alguma obrigação patronal, seja ali recolhimento de FGTS, pagamento de atraso de salário. Então, existe bastante isso ainda hoje. Uma estatística da Justiça do Trabalho é que até julho de 2023 foram ajuizados quase 159 mil processos demandando aí uma rescisão indireta. No Brasil? No Brasil, isso. Então é um número alto. Doutor Júlio, rescisão indireta. Então, a rescisão indireta é um tema, né, que está numa crescente. Como a doutora falou, no Brasil está crescendo bastante. Justamente porque as empresas não estão cumprindo devidamente seus contratos de trabalho. Claro que existem situações que são indeferidas, né, são julgadas improcedentes. Mas a grande maioria que o reclamante obreiro entra junto com o seu advogado é porque tem situações mesmo de uma justa causa, né? A gente ainda brinca que é uma justa causa que o empregador, que o empregado dá na empresa, né? Ele comete uma falta, uma infração grave, né? É um atraso de salário, né? Como foi falado, não existe o depósito do FGTS. Um simples, se são 3 meses ali de falta do depósito do FGTS, já é uma causa de rescisão indireta. Mesmo que a defesa da empresa dizer, não vai causar prejuízo ao trabalhador, porque o FGTS ele só vai receber quando ele for demitido, né? O pensamento é esse. Em termos gerais, sim, mas a falta desse depósito de forma prolongada é uma situação de rescisão indireta. O atraso no salário é rescisão indireta. Um outro tema que é bastante abordado nos dias de hoje são os assédios. Assédio moral, assédio sexual, mas são temas que são mais difíceis de comprovar. Porque normalmente o assediador, ele faz ali, ele é a pessoa, né? Um contra um. Então é a voz de um contra o outro. Então se não tiver meios de comprovar, que normalmente é testemunhal ou acontece muito por WhatsApp, aí não consegue consolidar. Que aí essa rescisão indireta, quando tem esse tipo de assédio, pode gerar até um dano moral, né? Além da situação da rescisão indireta. Bem lembrado desse detalhe. Você quer aproveitar e falar de uma coisa que eu havia esquecido aqui, vínculo empregatício? Então, é uma questão importante, né? Além até comentado, eu não sei se a doutora pegou, porque a doutora é a doutora estatística, ela controla essas questões de estatística. Toda estatística. Mas um dos grandes, eu não sei, eu acho que inclusive ela supera, eu não tenho esses números, supera a rescisão indireta, que é a questão do vínculo empregatício, né? Da empresa contratar uma pessoa para trabalhar e não assinar sua carteira. Não assinar sua carteira profissional, né? Então, a pessoa
fica naquela situação ali vulnerável diante da Justiça do Trabalho, perante ao INSS, perante aos órgãos governamentais, porque ela fica sem direito a nada. Porque quando ele tem o vínculo empregatício, ele vai ter direito ao auxílio-doença, caso fique doente, ele tem o direito ao auxílio acidente de trabalho, caso se machuque no trabalho. Quando for demitido, tem direito à multa, ao FGTS, tem direito ao... como é aquela situação do... São vários direitos, porque a gente é tanta coisa que não lembra aqui, mas ele com vínculo empregatício, ele tem todos os direitos ali ao lado dele, né? Sem o vínculo, ele sai dali com a mão na frente e outra atrás, e aí é a situação de procurar um bom advogado e entrar com essas situações e comprovar. Não adianta só chegar aqui para fazer a prova, que é o mais importante, né, doutora? Exatamente. E isso me veio uma outra pergunta que não está aqui no nosso script. Quando a diarista passa a ter vínculo empregatício, quando ela passa a trabalhar mais de 3 dias por semana na sua casa? Então, a diarista ela tem são casos bem peculiares, né? Porque, na verdade, o que acontece? Você precisa comprovar que você tem os requisitos ali da subordinação, né? Habitualidade. Não pode ser eventual. Então, se ela comprovando que ela trabalha de 3 ou mais dias, aí ela deixa de ser diarista para ter, de fato, o vínculo empregatício. Aí ela começa a dar problema. Aí passa a ter todos os direitos ali de um empregado, né, com a CLT. Certo. Mas, na verdade, né, não digo nem ter problema, né? Tanto o empregado como o empregador, se fizer conforme a lei, se fizer tudo certinho, vai dar tudo certo ao final, né? Sim, sim. Se contratou lá, a diarista até 2 dias, passou de 2 dias, já tem uma habitualidade, né, doutora? Sim. Já tem que assinar a carteira, então aí já muda a situação. Então, muitas pessoas hoje procuram a diarista nesse sentido, para não criar a questão do vínculo empregatício. Mas a diarista, em compensação também, o valor do salário dela, né, daquele prolabore lá, se torna bem maior do que o salário da mensalista, né? Então aí quem for contratar tem que verificar qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade, porque a partir daí que ele vai ver o que é melhor para ele. E ainda nesse tópico, o que eu acho importante a gente falar que não é só diarista, né? Tem outras profissões que às vezes você recebe ali meio que uma contratação como prestador de serviço, desconfigurando ali um contrato de trabalho. Então, tem outras profissões ali que podem se enquadrar, desde que cumprir esses requisitos, a deixar de ser um prestador de serviço para ser um emprego, contrato de emprego. Nos prédios de Águas Claras, às vezes você tem uma equipe de manutenção, né, trabalhando, um eletricista, um bombeiro hidráulico, que às vezes acaba se perpetuando no prédio. Porque a realidade da prática e do fato é totalmente diferente, né? Verdade. Então, a gente precisa... E a reforma trabalhista veio para isso, né? Para facilitar algumas situações que antes estava travado na CLT, né? E ela veio para destravar algumas situações e em termos gerais, para melhorar tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Melhorar algumas situações. Certo. Doutor Bueno, eu acredito que não esteja na nossa pauta, mas uma das reformas, né, dos pontos importantes que a reforma trouxe, e até para não existir mais essa questão de ficar fazendo bicos, nós temos o contrato, né, o contrato de trabalho intermitente, né, que você mantém um vínculo de emprego, mantém ali os seus direitos garantidos, embora a pessoa não precise trabalhar todos os dias. Você escolhe um período, um horário que ela faz um contrato ali onde você tem determinadas horas de trabalho, e a recusa de não ir trabalhar em determinado dia não quer dizer que ela está ali à disposição da empresa e está se negando aí. Então, gera um vínculo de emprego, tem todos os direitos garantidos na CLT e deixa de ser um emprego informal. Você me fez lembrar de uma situação que pode ser que se aplique a isso. Uma equipe de limpeza num prédio, ela geralmente tem 3 pessoas de segunda a sexta. Aí no sábado trabalham 2 e no domingo 1, aquele que não trabalhou no sábado. Faz a compensação. Só que o serviço do domingo deixa a desejar, porque a pessoa não consegue tirar todo o lixo das 8 ao meio-dia no domingo. Sim. E fica fedendo algum andar, tal. A coisa é muito corrida, cai lixo no chão. Então, o prédio precisava contratar um outro só para trabalhar no domingo, para ter 2 no domingo. Sim. Né? Aí
aí a dúvida é essa, né? Ou a pessoa vai ser um diarista, não, mas vai ter habitualidade, né? Sim, sim. Vai usar uniforme, que nem os outros e tal. Então, seria o caso de um contrato temporário, contrato intermitente? O contrato intermitente, para esse caso, eu julgo que seria Perfeito. Perfeito. Porque ele vai limitar que ele vai trabalhar por mês só 4 dias, né? E seriam 4 domingos e o total de horas. Então, ele vai garantir que ele vai receber por horas, não vai gerar ali hora extra, não vai gerar não vai gerar todo o período da semana toda de trabalho e assim ele pode também desenvolver o trabalho para outra empresa. Muitas empresas têm procurado consultoria justamente para poder analisar o seu contrato e fazer a contratação dessa forma. Muito bem. E você vê que o assunto está rolando aqui, Júlio, e a gente nem chegou na metade das perguntas ainda, né? Porque vai surgindo os assuntos, é assunto palpitante, né? E a outra forma, só fazendo adentro aí, é questão de gestão também, dependendo, né? Esses 2 do sábado, de repente pode fazer uma escala de trabalho de hora extra no domingo, né? De repente fazer se dependendo da situação, ele trabalha no domingo e depois ele folga na semana. Eu achei que essa proposta da hora extra seria sedutora. Mas os caras não querem largar a família, não, no domingo. Aí tem que ver qual da situação. O plus do domingo tem que ser uma coisa, né? A hora extra é dobrada. Porque o pessoal que trabalha na limpeza, geralmente é pessoal com mais de 40 com família. E aí o pessoal não está com aquele gás do jovem de 18 anos de fazer a hora extra para ganhar um troco a mais. Entendi. Mas de repente contratar só para o domingo. Um contrato determinado, né? Seria uma opção. Continuando aqui, o cálculo exagerado ainda é uma prática dos advogados dos reclamantes? Ou o juiz ainda aceita esses cálculos absurdos? Então, eu comecei a advogar ali em 2015, então na hora de realizar a petição inicial, o cara pedia você não 100 mil. Não precisava fazer os cálculos certinho, né? Hoje não, hoje a gente precisa delimitar, né? A gente precisa apresentar uma planilha com um cálculo presumido, e os juízes eles estão limitando no sentido de que, quando ele vai dar a sentença, ele coloca que as verbas não podem ultrapassar o valor que foi posto na inicial. Então, os juízes estão tentando limitar ali essa prática de alguns reclamantes. Na verdade, depois da reforma trabalhista, deu uma freada nisso aí, justamente por causa da sucumbência. Então, pedir, sem fazer uma análise geral, detalhada, pode depois o reclamante pode sofrer prejuízos nisso aí. Porque se eu faço pedidos lá exorbitantes, se tem perda nesses determinados pedidos, o meu cliente, se não tiver justiça gratuita, ou se tiver justiça gratuita depois de 2 anos, mudar essa situação, ele vai ter que pagar o honorário de sucumbência em cima do que foi pedido. Então não dá para pedir de qualquer jeito. Tem que fazer de forma detalhada e séria, né? E correta. É que nem quando surgiu o bom da indenização por danos morais, né? Aí eu tive uma cliente, ela fala, agora é o seguinte, me olhou feia no ônibus, eu já entro com danos morais, né? E todo mundo pede 10 mil, 15 mil com uma facilidade, né? E aí estava havendo a indústria dos danos morais na justiça, né? E agora também refrearam isso, né? Não é qualquer coisinha que você consegue um dano moral acima de R$3.000. Sim, sim. Né? É porque ele precisa ser totalmente comprovado, né? E na seara trabalhista, antes se pedia muito, atrasou o salário, eu quero um dano moral. Hoje não, gente, você precisa comprovar o prejuízo que você teve na demanda ali do pedido do dano moral. O mero sabor do dia a dia não configura um dano moral, isso já está sedimentado na jurisprudência, na doutrina, então só chegar e teve um dissabor não gera um dano moral. Qual a diferença de conceito entre os adicionais de periculosidade e insalubridade? O sujeito que trabalha na câmara fria, no açougue de supermercado, né? Aquele que trabalha de telefonista com um monte de barulho no ouvido. Os ruídos, né? Como é que é? Então, a CLT ela veio para normatizar, né, a função que cada adicional tem. Então, o adicional de insalubridade ali nada mais é do que determinadas profissões, ao longo da vida do trabalhador, pode gerar prejuízo à saúde dele. Como o doutor bem falou ali,
excessos de ruídos, né, radiação, diferente do adicional de periculosidade, que aí é a questão de que a profissão em si já traz um perigo à vida daquele colaborador. Então, a diferença técnica aí, né, e de uma forma geral seria essa, né, doutor? Isso. E, na verdade, a insalubridade, a periculosidade, ela inclusive recebe os adicionais e até a nível de previdência, ela pode ter até reduzido a sua aposentadoria, né? O seu tempo de aposentadoria. Quem trabalha em situações de perigo, por exemplo, o cara que trabalha às vezes, com eletricidade, que trabalha num local aí de não sei quantos mil volts, ali um erro ali é fatal. Sim. Ali é fatal. Então, ele é um perigo de vida, periculosidade. Então, isso lá na frente, hoje a jurisprudência e o direito previdenciário entende isso, né? Que ele vai ter um período de trabalho reduzido, né? Seria uma aposentadoria especial, justamente por esse tipo de situação. Doutor Júlio, nós temos também o adicional noturno, né? Que acaba ajudando na aposentadoria das pessoas, né? O adicional noturno são aquelas horas acima de 10 horas da noite, né? Até às 6 horas da manhã, né? Que recebe um extra ali por esse tipo de situação. Aí vai depender o tipo de trabalho que esse porteiro está enquadrado. Vigilante. Aí depende do tipo de situação de trabalho. Ainda na questão da insalubridade e da periculosidade, a gente tem que só distinguir que os percentuais eles são diferentes e a base de cálculo também. Enquanto da insalubridade, os percentuais pode ser de 20%, né, a 40%, o máximo. Na periculosidade são 30% e a base de cálculo também diferencia. Na insalubridade é de acordo com o salário mínimo e na periculosidade é de acordo com o salário do colaborador. Salário recebido. Isso. E lembrando que tudo isso precisa passar por uma perícia técnica, né, ali para poder averiguar se aquele colaborador faz jus ou não àquele adicional. E é importante, só complementando, doutor Bueno, essa questão da insalubridade, periculosidade e as doenças ocupacionais, elas sempre vão passar por peritos, para eles fazerem essa análise, né? Porque às vezes o juiz ele não tem condições, ele não tem capacidade técnica para julgar uma periculosidade, uma insalubridade ou mesmo uma doença ocupacional. Aí vai mandar para um perito especialista naquela situação para ele fazer um relatório, uma análise, né? Um laudo e mandar para a Justiça do Trabalho. Me surgiu uma pergunta agora aqui. A epidemia do Covid, houve muito abuso? A pessoa falava que estava com Covid e o patrão não queria saber nem dele na empresa, né? Olha, assim, para as empresas que eu advogo, não teve tanto esse abuso, não. Foi uma coisa mais controlada. Agora, não sei se o doutor teve uma experiência o que a gente verificou no início da Covid, né, que ainda estava muito, assim, as pessoas não entendiam muito bem, né? Com incerteza, não sabia. No início, algumas decisões tiveram até, inclusive, como acidente de trabalho. Foram considerados acidente de trabalho, porque na época era o fique em casa, né? Porque era uma coisa nova, né? Ninguém sabia. Exatamente. Então, o fato de você estar trabalhando e pegar essa doença era motivo de acidente de trabalho, que era uma doença ocupacional, que, na verdade, uma doença do trabalho equiparada a acidente de trabalho, que aí tem uma instabilidade, tem toda uma situação voltada para as estabilidades que tem na Justiça do Trabalho. Muito bem. Eu ia brincar com o doutor Júlio, porque ele é professor também, né? Tem um amigo meu que fala que o secretário de Educação diz, mas tem licença médica. Todo mundo tem dengue 2 vezes por ano, né? O grande problema, né, se a gente for falar de trabalho, né, direito de trabalho dentro na categoria do professor, né, mas não digo nem no público, no professor de forma geral, né? É um trabalho muito extenuante. Por isso que o professor ele tem uma aposentadoria especial, justamente porque ele está ali naquele dia, é um trabalho muito extenuante, né? A aposentadoria do professor ficou em 25 anos? 25 anos para mulher e 30 para homem, né? Tem essa diferenciação que ainda está... Telefonista é isso, doutora Josi, também? 25? Nossa, eu não lembro assim de cabeça. Assim, não. Eu acho que o doutor Bueno tá me colocando numa saia justa, hein, gente? Ó, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Que não estava no script. Não está no combinado. Porque, na verdade, são várias profissões, né? E cada um tem uma especificidade, né? A questão da telefonista mais é a questão auditiva, né? Dela estar ali com o telefone. O dia a dia, a gente sabe que ela é especial também. Não sei mensurar o período, mas ela tem também, ela é uma categoria que é especial, como é o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, que eu sou das
antigas, eu falo telefonista, mas hoje a gente fala telemarketing, Telemarketing, call operador center, call né? center, né? Os nomes mais bonitos assim, Isso. né? É isso. Mas vamos lá. Qual o comportamento do advogado quando se depara com uma reclamação com pedido de danos morais? O que o advogado tem que ter cuidado? Então, aí vai depender de qual lado que você está advogando, né? Se a gente Do empregador, né? Ali para o empregador, ele tem que pontuar o que de fato ele consegue comprovar diante daquela situação. Então, a gente vai trabalhar com os fatos reais, principalmente com testemunhas, né? E aí é um trabalho consultivo, porque antes de preparar toda a defesa, a gente tem que fazer uma certa apuração dos fatos para saber o que se enquadra e o que não se enquadra. E aí, posteriormente, na defesa, a gente tem que reunir documentações que embasem ali o direito. Doutor Júlio. É porque, na verdade, o dano moral, como já falamos anteriormente, não pode ser um mero dissabor do dia a dia, né? Então, o cliente, quando traz essas frustrações do trabalho, e aí ele traz, às vezes, com bastante veemência, que às vezes ele tem problemas nesse trabalho, trabalhou muitos anos, se sentiu indigno, se sentiu mal, né? Não foi valorizado. Então, ele traz muitos problemas, mas que quando a gente vê a realidade, ele não se encaixa num dano moral. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para o cliente, que fazer um pedido desse lá na frente, isso pode ser uma derrota, né? Perder isso pode gerar uma sucumbência. Então, um pedido de um dano moral, ele tem que estar bem fundamentado. E além de bem fundamentado, tem que ter um lastro probatório, um conjunto probatório que leve para o julgador, para o juiz, seja na primeira, na segunda, ou qual instância for, que realmente aquele trabalhador ali sofreu uma situação não deixe dúvidas, grave, né? E que vai gerar um dano moral. Aí essa questão dos valores, elas são diversas, né? Depende do tipo de situação. Certo. Doutora Josi, existe o direito sistêmico na Justiça do Trabalho ou é só no direito de família? Eu acredito que o direito sistêmico, ele se enquadra assim, em todas as áreas do direito, tá? Embora no direito de família a gente consiga perceber mais a atuação, né? No direito trabalhista, eu consigo visualizar que ainda é de forma bem pequena a prática, mas ali a gente vê que a própria atuação ali do Sejus, que já é uma forma de tentar trazer esse direito sistêmico, né? Porque você vai tentar ali ter uma comunicação não verbal, não violenta, na verdade, trazer uma comunicação onde as partes consigam conversar e fazer a composição. Porque é normal o empregador chegar lá com ódio do empregado ou vice-versa, né? Exatamente. Então tem que ter muita sabedoria. Eu acho que no direito do trabalho a gente está caminhando para que sejam introduzidos o direito sistêmico. É importante, doutor Júlio? Eu concordo, eu vejo ainda no direito do trabalho de forma muito remota. Praticamente, eu vejo que funciona hoje de uma forma bem objetiva no direito de família. E o senhor gosta do trabalho do Sejus? Sim, o trabalho do Sejus, que é um trabalho que e eles incentivam, né? Inclusive as varas do Sejus, que hoje normalmente tem um juiz titular para cuidar só do Sejus, justamente para otimizar e também para incentivar o acordo, né? Porque a partir do momento que você tem um acordo, é uma ação a menos, né? Porque uma ação... E um honorário a mais. Um honorário a mais. E, assim, e um desgaste tambtambém do processo, né? Porque a gente pega processo que muitas vezes o direito ali, ele deixa de lado... E às vezes as partes estão ali apenas muitas vezes por vingança, um se sentiu ofendido. E quando você está ali na conciliação, você consegue trabalhar melhor, abrir mão de um lado, o outro abrir do outro, e aí acaba fazendo a composição. Eu estou recebendo aqui a visita do doutor Samuel, né? Está nos acompanhando aqui. Agradecer a presença dele. E vamos para outra pergunta aqui. Como proceder quando a reclamada é uma empresa falida ou fechada? O sujeito era a caixa do supermercado que faliu. Como que ele faz para receber? Olha, e assim, isso tem crescido de forma exponencial, né? Várias empresas, muitas empresas acabam abrindo o comércio, mas aí não tem como se solidificar e acaba fechando as portas. Mas o reclamante, quando pega uma empresa desse jeito, a gente tem que trabalhar no sentido de comprovar que aquele proprietário ou não faz parte de um grupo econômico, né? Porque pode ter uma outra empresa em nome dele. Se não conseguir um grupo econômico, a gente consegue entrar com o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que é trazer para
o processo, os sócios, né, proprietários daquela empresa, e fazer com que aquele direito do reclamante seja pago pela pessoa física e não pela pessoa jurídica. Então, a gente consegue fazer esse trabalho consultivo aí de investigação e trazer os sócios para que ele consiga satisfazer o crédito daquele reclamante. Doutor, O que a doutora falou, às vezes o advogado é um investigador, né? Sim. Porque ele tem que buscar ali, achar onde que tem patrimônio para trazer, porque o cliente não ganha, ele também não ganha. doutor Júlio, mas vamos supor que eu estou advogando para o patrão que está falido. E o meu cliente, por má fé, transferiu os bens daquele supermercado, os móveis e imóveis, para uma outra empresa. Como alcançar essa outra empresa? Então, Essa persecução. Então, na verdade, a gente está falando aí de uma fraude de execução, né? Aí já sai de uma situação que o empregador, o empregado, tirou os bens ali do nome dele, da empresa, justamente para não pagar aquela dívida trabalhista, né? E aí, se a gente conseguir comprovar que realmente ele fez isso de má fé, existe a litigância de má fé, que tem que pagar pela litigância, e também pela fraude à execução, Contra credores. né? Contra credores e contra a execução também, se a gente tiver nessa fase de execução. E isso acontece muito, né? Eu mesmo estou com uma situação, um processo de 2 anos, uma empresa que tem na rede de academias aqui em Brasília, que uma academia estava dando muito problema, ele faliu essa academia, fechou essa academia e deixou as outras abertas, mas em nome de terceiros. Então a gente está buscando uma situação para demonstrar que essa empresa que ele fechou, ela existe nas outras, que ele passou tudo para as outras. Então, existe muito essa questão da fraude. Você me fez lembrar, eu fiz aqui um podcast sobre nutrição esportiva e personal trainer, e o pessoal estava falando aqui que com esse advento da nova modinha da academia, do culto ao corpo, etc., tem algumas academias que estão usando estrategicamente de oferecer um preço baixo da mensalidade, porque a pessoa não vai todo dia mesmo. E aí, o que acontece? Está lotando as academias e às vezes não tem nem aparelho para todo mundo, tem fila para usar os aparelhos, né? E isso aí, as grandes academias fazem isso e as pequenas estão falindo em virtude disso, né? Então é um fato do momento também. Sim. Continuando aqui, a penhora de valores ou bens pode serem feitas antes da audiência de instrução? Boa pergunta. Isso aí é uma pergunta de um empresário ansioso, né? Digamos assim, né? O sujeito fica preocupado com isso, né? Vou perder o dinheiro, tal, não sei o quê. Olha, normalmente isso não acontece, mas se a gente conseguir no processo, por meio de uma liminar, comprovar que aquele empresário ou está tentando, né, ocultar uma fraude de execução ou dilapidando os bens, a gente pode pedir sim para que, principalmente porque quando entra numa ação trabalhista, a gente está falando de verbas alimentares, né? Então a gente consegue sim numa liminar pedir, mas os juízes só conseguem fazer isso se a gente tiver uma prova bem contundente de que está tentando ali realizar uma dilapidação dos bens ou ocultar. Deixa eu dar uma viajada aqui. Vamos lá. O seu cliente está passando fome, sem receber, né, praticamente. E o meu cliente está no Instagram com uma foto na praia de Ibiza, na Espanha. Será que dá para colocar isso para o juiz? Recentemente, a gente conseguiu uma liminar nesse sentido. Tinha-se comprovado que ele tinha determinados bens, né, e eram bens quitados, mas a empresa ainda ali não conseguíamos encontrar, só conseguimos localizar a empresa depois que deixamos os bens bloqueados, justamente com a tese de que se trata de verba alimentar e necessidade, né, para o dia a dia, até de subsistência. Então, por isso o juiz deferiu.
E é uma tese que busca bastante, né? Piorar isso antecipadamente, porque depois, dificilmente, quando começar o processo a andar, que às vezes demora aí meses até anos, quando chegar a uma conclusão final, não tem mais nada em nome lá do requerido, né? Ou do reclamado. Então é interessante que busque, né? Hoje o advogado busca muito a questão das redes sociais. Então quando o cara, aquele empresário, aquele empregador tem sinais de riqueza, a gente leva isso para o processo e demonstra que é importante que se faça essa penhora antecipadamente, através de uma tutela, né? Tutela liminar, como a doutora falou, para preservar a situação do reclamante, né? Mas isso é uma situação que não é fácil, é difícil de ser deferido aí não são todos juízes. pelos juízes aí. Doutora Josi, testemunhas podem atrapalhar na audiência mais do que ajudar? Nossa, sim. Testemunha é sempre a chave, na verdade, é a cereja do bolo, né? Porque ou é tudo ou é nada. Porque tem aquela testemunha que é tão amiga da parte que ela começa a aumentar o que foi combinado, orientado. Exatamente. Né? Então, a testemunha, quando o reclamante chega para a gente, ele sempre fala que tem 2, 3 testemunhas. Chega na audiência, nenhuma aparece. Então, eu sempre oriento. E quando aparece uma, ainda aparece gaguejando. Exatamente. Né? Então, ou não aparece, ou fala muito, ou fala menos. Então, e tem que prestar também atenção nessa questão de não deixar suspeita a testemunha, né? Porque às vezes você vai ali, eu vou levar, trabalha na mesma empresa, isso já aconteceu comigo. Você chega lá na hora da testemunha, vocês são amigos, frequentam a mesma casa? Não, vai ouvir a testemunha, é contraditada, porque é sogra, é parente, e é a única testemunha que o reclamante levou. Então, isso acaba atrapalhando. Que quer ajudar? Não, eu sou amigo, sim. Inclusive, a gente vai para farra junto, vai jogar futebol junto. Somos confidentes. Né? Aí entra, né? Aí entra totalmente o advogado, né? Eu batizei o filho dele. Aí entra totalmente o advogado trabalhista, o advogado que for... Para contraditar, né? Para contraditar. Assim, eu me preocupo muito com isso, doutor Bueno, nas minhas audiências, com a testemunha, seja de qual área for, seja trabalhista, do criminal, eu fico muito preocupado em a testemunha não mentir. Eu nunca incentivo a testemunha a mentir. Porque a testemunha ela tem um papel muito importante ali, né? E se ela mentir, ela pode responder isso criminalmente. O artigo 342 do Código Penal, ele já tem criminalmente lá o falso testemunho. Então, que começa com 2 anos ali de prisão, ali, de reclusão. Então, o advogado ele tem uma importante função quando ele vai orientar uma testemunha. Porque se ele orienta de forma errônea, essa testemunha pode trazer prejuízo para ele no processo e para a própria testemunha, se ela mentir. Então, sempre que eu levo minhas testemunhas, eu oriento. Primeiro, a falar a verdade, né? Porque se essa testemunha, para me levar para falar mentira, eu prefiro não levar. Então, para falar a verdade. E porque se ela mentir, a gente vai ter problema criminalmente. Sai de uma seara civil ou trabalhista e vai para uma seara criminal. E uma questão importante também é que, às vezes, as pessoas tentam fazer promessas, né? Então, você vai ser minha testemunha, eu vou ser a sua, você faz isso, que eu te dou aquilo. E isso não pode, né? Então, se comprova isso, e em audiência já teve fatos da testemunha falar assim, não, eu só estou aqui porque eu vou receber X valor. Então, uma sinceridade estonteante, né? Uma sinceridade na hora que não precisa, né? Eu costumava dizer que tinha 2 tipos de testemunhas erradas da audiência, né? A testemunha retraída, que não fala nem o básico, né? Ele trabalha junto com outros, 2, vamos supor, são vigia das 8 às 18. Ele não consegue falar o horário de trabalho. Né? Fica retraído. E tem a deslumbrada, que ele quer mostrar que ele conhece muito para o juiz. Ele se empolga com a figura do juiz e quer mostrar que conhece muito. Então o juiz pergunta, por exemplo, assim, o senhor trabalhava com ele aonde? Lá no hospital? Era na enfermaria? Não, eu trabalhava na enfermaria, mas de vez em quando a gente ajudava no almoxarifado, a gente ia na cozinha também. Aí o cara começa a inventar história que não foi perguntada.
E que nem né? está na inicial. É o que a gente fala, que eu falo com muito com meus clientes. O menos é mais. Né? A gente trabalhar só o que está ali estrito na petição inicial. Aí como você objetivo, aí você né? testemunha do patrão e faz um negócio desse, ainda dá um desvio de função. Exatamente. Aí, e isso é muito importante que você falou, porque, principalmente na seara trabalhista, quando a testemunha senta lá, né, que ela tem uns princípios lá constitucionais e que ele só tem que falar a verdade, tem juízes que dão uma pressão muito grande, dizendo, inclusive, que se ele mentir, ele vai sair dali preso. Então, a testemunha já fica numa situação ali acuada, né? Às vezes ele quer falar até a verdade, mas trava com medo da situação. Então, a orientação do advogado é muito importante com essa testemunha. Se for o caso, nem eu mesmo, quando nas trabalhistas, quando eu tenho 2, 3 testemunhas, quando eu tenho uma testemunha que é muito boa e ela foi muito bom no depoimento, eu nem uso as demais. Eu fico só com aquela. Porque se eu utilizar uma segunda, ela pode atrapalhar o testemunho da primeira, que foi muito bom. Porque se confronta 2 testemunhas, o juiz vai acreditar em quem? As 2 são minhas, é da defesa, então eu até me preocupo com isso. Às vezes eu levo 3, mas se uma for muito bom, eu fico por ali mesmo e dispenso as demais. Até porque os juízes não estão querendo ouvir muito, né? Então, né? Então estão limitando ali. Um da defesa, um da acusação. No máximo ali, 1, 2. Agora, uma outra situação. Como orientar o cliente para o depoimento pessoal ser bem feito? Ele não deixar a emoção ultrapassar a razão. Esse é o ponto mais difícil, né? Porque a pessoa que está ali, ela sempre quer falar tudo e principalmente vai trazer coisas, indignado. Né? Então eu sempre oriento a ser objetivo, até porque tem juiz que não deixa a pessoa falar muito. Então ele tem que ser objetivo e atacar os pontos que foi falado na exordial. Então falar ali porque o processo a gente só vai transcrever aquilo que ele já nos passou. Então, quando chegar na audiência, ele tem que ser objetivo e trazer pontos que vá favorecer. Então, se falar muito, muitas vezes atrapalha. Doutor Júlio? Porque, na verdade, o depoimento pessoal, às vezes muitas empresas, juízes não gostam nem de ouvir o reclamante em si, né? Porque o que ele vai falar ali, normalmente que está orientado, ele não gosta de perder tempo. Mas quando se ouve, a gente orienta, como foi falado pela doutora, né? Se ater ao que está na inicial, a gente orienta de forma verdadeira para não prejudicar o processo, porque isso pode prejudicar um processo. E assim, quando tem um depoimento pessoal, não é só do juiz, a outra parte, o advogado da empresa também faz perguntas, e às vezes perguntas contundentes, pesadas. Então a gente, primeiro, que eu converso tanto com as testemunhas quanto com o meu cliente, manter a calma. É o principal, porque ele com calma, ele consegue responder adequadamente, porque se ele ficar nervoso, nem a verdade ele consegue falar, que fica nervoso. Muitas vezes ele se confunde ali, o juiz faz uma pergunta simples e ele no intuito de acelerar logo, responde uma coisa que não é. Exatamente, justamente. Tem contradição, aí o juiz acha que está mentindo. Exatamente, justamente pela pressão. É a questão psicológica. Então, se a pessoa tem que estar tranquila. Se tiver muito agitada, ela pode colocar o processo a perder. Ok. Nós estamos chegando ao nosso final, doutora Josi Veiga e Júlio Rocha. Que pena. Passou rápido, né? Nossa, um bate-papo tão descontraído, né? Temas tão importantes, né? É verdade. Então é bem prazeroso falar Então, sobre. eu quero colocar os nossos microfones e câmera à disposição de vocês para suas despedidas, para darem também o endereço do Instagram, Sim. né? E também mais alguma consideração que queiram fazer nesse final. Ótimo. Então, nessa oportunidade eu quero agradecer, né, doutor Bueno, pela oportunidade de vir aqui falar sobre um tema que ainda hoje, né, traz muitas dúvidas, que é o direito do trabalho. Cada dia a gente aprende mais na prática e atuar nessa área, a gente tem que pontuar ali tudo que de certa forma, um direito que foi violado. Então, quando a gente vai atuar, é justamente para tentar minimizar, seja ali direito do reclamante ou do empregador, na parte do empregador, justamente para minimizar os prejuízos, né? Então, a gente faz um trabalho também de consultoria consultiva, até para que a empresa saiba como agir antes de chegar a uma reclamação trabalhista. E até mesmo o empregado de como conseguir provas, de como ter os seus direitos resguardados, caso seja necessário pedir, né, a tutela do judiciário para poder satisfazer o seu direito ali. Então, eu quero agradecer mais uma vez, vou deixar aqui o meu Instagram, que é a doutora Josi,
Josi com Y, doutora Josi Veiga com Y, ponto ADV. O telefone é o 619-9906-3372. E agradeço mais uma vez. Muito bem, muito obrigado. Doutor Júlio. Doutor Laísor Bueno, gostaria muito de agradecer estar aqui nos grandes encontros, né, com o senhor. Também agradecer minha colega de várias datas, doutora Josi Veiga, amigona, que a gente acabou estando junto no direito. A gente já se conhecia antes do direito em outra empresa, hoje estamos junto com o direito, fazemos parcerias, trabalhamos junto. Ela falou um escritório, mas foram 2 escritórios que trabalhamos, na Praça do DI, e depois agora, estamos agora lá no centro. Essa aliança é tão longa que, se você casar, ela vai ser madrinha de casamento. Sim, né? vou chamar ela para dar até mais agora que ela tá rica, ela vai poder dar um presente bem bacana. É verdade. Então, assim, queria agradecer bastante mesmo ao senhor, né, ao seu programa. O senhor está de parabéns mais uma vez, sempre mandando bem. E, assim, eu fico muito feliz em estar aqui conversando com a comunidade, com a sociedade, porque o advogado, ele é indispensável, né, para a sociedade. Então, a gente se consegue passar um mínimo de informação para a sociedade, a gente já fica feliz, porque às vezes a gente perde um direito por desconhecimento, né? E é importante a gente saber o mínimo de direito. A gente não pode ter o abuso de direito, né? Também não pode querer uma coisa que a gente acha que tem e não é, né? O direito de um acaba quando começa o do outro. Mas, assim, a função do advogado, eu acho muito importante esse trabalho social da gente informar a comunidade o que pode e o que não pode, né? Isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz em estar participando do programa, a gente poder, se a gente colocar uma sementinha, por menor que seja, em alguém que assistiu o programa, a gente já vai ficar muito feliz e a gente vai incentivar essa pessoa a buscar os seus direitos, que às vezes ali eles estão sendo sucumbidos. Isso é cidadania. Cidadania. Então, eu agradeço muito. E aí, meu Instagram, juliorocha.adv. Dá uma idinha lá no Instagram, deixa seu recado, deixa lá as suas considerações, que a gente vai sempre estar respondendo. Né? Gente, grande abraço, forte abraço, até o próximo podcast. Muito obrigado, fiquem com Deus.